Olá, meu nome é Leandro Scapelato e eu quero falar um pouco com vocês sobre a ausência paterna e suas possíveis consequências para os homens. Vamos lá. A Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais disponibiliza em seu portal da transparência dados sobre o número de crianças registradas só em nome da mãe no Brasil, ou seja, de crianças com pais ausentes. Nele, é possível ver que, por exemplo, de janeiro de 2016 até junho de 2023, quando estou gravando este vídeo, mais de 1.100.000 crianças foram registradas apenas pela mãe, de um total de pouco mais de 20.100.000 recém-nascidos. Isso significa que, durante esse período, mais de 5,5% das crianças que nasceram não têm o nome do pai na certidão. Mas antes que alguém pense que isso está melhorando com o passar dos anos, em 2022 essa porcentagem já subiu para 6,5%. Isso sem contar com os dados do censo escolar do ano de 2011. Lá atrás, que nos mostrou que naquela época já existiam 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai no registro de nascimento. Já o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, informou que, em 2009, 17,2% das famílias brasileiras eram monoparentais com mãe solo, sem a presença de um cônjuge. E o Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo afirmou que essa porcentagem corresponde a aproximadamente 12 milhões de famílias. Isso sem falar dos incontáveis casos de pais que registram seus filhos e estão fisicamente presentes, mas são ausentes emocionalmente, ou até mesmo são presentes, mas de maneira negativa, e não exercem a paternagem necessária para o desenvolvimento do ego da criança. Como vocês podem notar, os números são alarmantes, e não é preciso saber muito de psicologia infantil para imaginar que essa ausência paterna pode causar consequências desastrosas para os filhos. E para compreendermos um pouco mais os motivos disso acontecer, primeiramente precisamos compreender a força da figura materna na psique dos garotos. Erich Neumann diz que os mamíferos superiores já nascem em um estado de relativa maturidade, ou seja, já nascem ou pouco após o nascimento se tornam pequenos adultos de sua espécie, não apenas na aparência, mas também na aptidão de sobrevivência sem a dependência da ajuda de algum adulto. Já os seres humanos, segundo ele, precisariam de uma gestação dentro do útero de 20 a 22 meses para chegarem ao mesmo grau de desenvolvimento desses outros mamíferos superiores. Mas a gestação humana intrauterina, como nós sabemos, é de apenas 9 meses. Com base nisso, o autor afirma que essa fase intrauterina, em que a criança está integrada tanto fisicamente quanto psiquicamente à mãe, seria a primeira fase embrionária, e a segunda fase embrionária seria a extrauterina ou pós-natal, que teria duração de 12 meses. Nessa segunda fase, obviamente, há uma predominância de uma relação primal, simbiótica com a mãe, até que a criança seja capaz de, aos poucos, experimentar outros aspectos do mundo. Já James Hollis complementa dizendo que emergimos da mãe pessoal para a vida extrauterina e antes disso é com ela, a mãe, que nós compartilhamos meses de vivência intrauterina. Compartilhamos o sangue em conexão direta com sua rede neurológica pessoal, morando em seu ventre. Além disso, a mãe pessoal a priori é a protetora, a mediadora da pequena e frágil criança com o mundo exterior, além de ser, claro, a principal provedora na fase inicial da vida, dentro e fora do útero. Jung, por sua vez, afirma que a mãe é a imagem primitiva com maior poder e proximidade da criança. E essa imagem começa a atuar no período mais sensível e impressionável da vida humana, quando a criança ainda possui uma consciência pouco desenvolvida.
E mesmo depois de desenvolvida essa consciência, a imagem da mãe, segundo ele, continua exercendo um enorme poder no inconsciente do indivíduo e servirá de base para determinar as relações desse indivíduo com a sociedade, com o mundo dos sentimentos e o mundo dos fatos. E ele ainda diz que isso tudo acontece de uma maneira tão sutil que, em geral, o consciente nem percebe esse processo. O fato é que, segundo essa teoria, as experiências na relação com a mãe são interiorizadas pela criança e é com ela, a mãe, que essa criança inicialmente aprende a lidar com aspectos que envolvem o mundo externo, os relacionamentos e o próprio corpo. E é também por isso que Jung afirma que, sem dúvida alguma, essa é a relação mais forte, psiquicamente falando, para o indivíduo. E mesmo quando esse garoto cresce, sai de casa e se separa fisicamente da mãe pessoal, a consciência dele continua de maneira mais ou menos inconsciente, sendo influenciada por aquela relação, pelo que chamamos de complexo materno. E esse é o ponto crucial da questão. Segundo a autora Verena Casti, se o ego do garoto não conseguir se emancipar do complexo materno de modo apropriado à idade, o indivíduo desenvolverá limites do eu inseguros, não perceberá as suas tarefas de desenvolvimento e dificultará a existência de um ego coerente. O garoto precisa se emancipar do complexo materno para avançar em direção à vida adulta. E não conseguir fazer isso, inclusive, influenciará negativamente as relações que esse homem terá com as próprias mulheres, já que existirá uma grande chance de ele projetar nelas esse complexo materno do qual não se emancipou, e isso fará ou sucumbir à orientação dessas mulheres, como se ele fosse uma criança eternamente dependente, ou procurar dominá-las, como vemos mais claramente nas estruturas machistas, buscando inconscientemente, com isso, dominar a própria mãe, ou a própria mãe interna, o complexo materno projetado. E é exatamente aí que entra o complexo paterno, nesse processo, nessa luta profunda com o complexo materno, no desenvolvimento do garoto, para que ele tente sair do mundo do matriarcado psicológico, com tudo que ele envolve, para o mundo do patriarcado psicológico, de onde mais à frente ele também precisará sair para alcançar a alteridade. Mas, Leandro, onde o pai entra nessa história? Apesar de algumas pesquisas e autores afirmarem que o pai não é imprescindível para o processo, já que a capacidade adaptativa da criança pode permitir que ela encontre outras formas de acionar a criação do complexo paterno, nós ainda não sabemos qual o custo dessa adaptação perante a ausência paterna. E ainda, na estrutura da sociedade atual, sem os grupos de homens mais velhos que existiam nas tribos e nos ritos de passagem de antigamente, que ajudavam nessa separação interna necessária entre o garoto e a mãe, a figura do pai está longe de ser sem valor e completamente dispensável. Ele ainda é o primeiro representante natural do arquétipo do pai, necessário para a formação do complexo paterno e muitas vezes é a única referência masculina próxima para o garoto em fase de desenvolvimento, com quem ele possa se identificar. Isso porque, em um mundo ideal, conforme a consciência da criança se desenvolve, a figura do pai é reconhecida pelo garoto ganhando um destaque que diminui a importância da figura da mãe, acabando com o reinado do complexo materno na psique dele. Com isso, os meninos transferem a primeira identificação que houve com a mãe para o pai. E isso acontece inclusive fisicamente. E é exatamente essa identificação que despertará no garoto o sentimento de pertencimento ao universo masculino. Para Alberto Pereira Lima Filho, o pai pessoal é o responsável pela interdição da relação mãe-filho. Ele afirma que, enquanto a mãe nutre o filho, o pai instaura a falta e nomeia a realidade, oferecendo recursos para o preenchimento necessário de maneira independente.
Ou seja, o pai ajuda a criança a vivenciar por conta própria seus recursos, o que poderá influenciar diretamente, de maneira positiva ou negativa, a capacidade do homem adulto avançar na vida coletiva de maneira ativa, independente. Enquanto a mãe direciona a libido da criança para si, o pai é que, se colocando entre os dois, a mãe e o filho, faz com que o garoto direcione sua libido para fora, para o mundo. Mas a gente poderia se perguntar se a própria mãe não é capaz de iniciar os garotos como homens nesse processo. Nesse ponto, não há uma resposta pacífica entre os autores e estudiosos. Enquanto a Verena Kast, por exemplo, acredita que sim, o que faz sentido se lembrarmos que, segundo Jung, todas as mulheres possuem uma contraparte masculina dentro de si, que chamamos de ânimos, que em tese poderia ativar a criação do complexo paterno na criança. Outros autores, como James Hollis, por exemplo, afirmam que, se o pai estiver ausente fisicamente ou até mesmo psicologicamente, não existirá outra força para se opor ao poder da mãe, que ficará desequilibrado na psique do garoto. Dessa forma, sem um pai para arrastá-lo para fora do complexo materno, o garoto não terá força para se emancipar em relação a esse complexo, mesmo se a mãe estiver bem intencionada no sentido de iniciar o garoto no mundo dos homens e emancipá-lo em relação a ela mesma, já que ela não poderia iniciá-lo em algo que ela não é. Robert Bly concorda com essa ideia de que mulheres simplesmente não podem iniciar homens, ou seja, que um garoto sem a presença de um homem de referência para iniciá-lo, seja ele um pai ou um substituto, a priori estaria preso no mundo da mãe, sem crescer, como um menino dependente dela. Mas independentemente de acreditarmos ou não na possibilidade de a própria mãe fazer essa interdição em relação a si mesma, podemos pensar que isso só poderia ser possível nos casos em que essa mãe estivesse minimamente saudável psiquicamente, além de consciente do processo do filho e bem amparada socialmente, para que não projete suas questões na relação com esse filho. Porém, em grande parte das famílias guiadas por mãe solo, ela está sobrecarregada, com obrigações que em um mundo ideal seriam divididas com pelo menos uma parceria. E muitas vezes, essa mãe também está adoecida psiquicamente, muitas vezes inclusive por causa do ex-companheiro agora ausente, e sem condições financeiras ou sem tempo para cuidar das próprias questões. Seria uma ilusão cruel observar essa realidade tão densa e acreditar que essas mães solteiras, além de tudo, deveriam ser capazes de proporcionar essa emancipação de seus filhos de maneira que nós, especialistas que estamos distante da realidade dela, acreditamos ser ideal. E aqui vale um importante questionamento. Será que essa realidade que eu acabei de descrever, além das realidades de outras tantas famílias que possuem a figura do pai, mas que esse pai está ausente emocionalmente, não trazem como consequência exatamente essas estruturas bizarras que observamos no mundo dos homens? De um lado, homens flácidos, com medo do feminino interno e externo, que definem tudo o que é masculino como algo negativo, para desesperadamente agradar as mulheres. E do outro lado, movimentos distorcidos como o Red Pill, com homens inflados, raivosos contra as mulheres, que tentam compensar a insegurança causada pela não emancipação do complexo materno com táticas machistas de dominação sobre essas mulheres, que recebem a projeção do complexo materno. Homens excessivamente dependentes emocionalmente das figuras femininas, que buscam constantemente e infantilmente a aprovação, a atenção e o cuidado das mulheres. Homens com dificuldades para estabelecer relacionamentos íntimos e saudáveis com essas mulheres, por medo de rejeição ou do abandono. Homens sem autoestima, sem confiança, que se comparam constantemente com outras figuras masculinas e que sentem intimamente que não estão à altura dessas figuras. Homens com dificuldades para o desenvolvimento pessoal e muitas vezes até profissional, sem autonomia, sem identidade masculina sólida, sem força.
presos eternamente a padrões e expectativas estabelecidos pela figura materna. Homens que invadem e que são invadidos. Homens que não se sentem membros da coletividade humana e que são massacrados por um eterno e inexplicável vazio existencial, por nunca terem feito a travessia do mundo da mãe para o mundo dos homens. Como vocês podem ver, são muitas as consequências possíveis quando os homens não conseguem se emancipar do complexo materno. E muitas vezes é isso que a ausência paterna provoca. Mas é importante ressaltar que essas consequências podem variar de indivíduo para indivíduo e dependem de vários fatores, incluindo a dinâmica familiar, a consciência da mãe sobre a necessidade dessa emancipação, as experiências de vida e, principalmente, a personalidade do próprio indivíduo. E também vale ressaltar que, inclusive, famílias formadas por casais homoafetivos, formado por mulheres, podem oferecer o necessário para os garotos se desenvolverem adequadamente. E, por fim, além disso, mesmo aqueles que cresceram em condições desfavoráveis e não conseguiram fazer essa emancipação no momento adequado, ainda podem trabalhar e alcançar essa necessária emancipação tardia, principalmente com a ajuda terapêutica de algum profissional especializado, como os que você, por exemplo, consegue encontrar no IGEP. O caminho poderá ser longo e doloroso, mas valerá a pena. Eu agradeço se você me assistiu ou me escutou até aqui e espero ter colaborado para alguma reflexão necessária sobre esse assunto. Se você gostou do que eu falei aqui, não se esqueça de apoiar o nosso trabalho curtindo, comentando e, se fizer sentido, compartilhando para quem você acredita que poderá se beneficiar com ele. Muito obrigado e até a próxima!